Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando para mais um programa nessa quarta-feira, 8h30. E a gente hoje está recebendo aqui o ISB. Você já conhece, eles já vieram aqui. Hoje a gente vai ter um podcast gravado e a gente vai falar muito sobre a importância do corretor. Não centralizar, às vezes, os seus negócios só numa operação. A gente sabe que tem diversas formas do corretor abordar o mercado e diversos produtos para ele poder vender. E aí, será que é melhor vender um produto só ou diversificar as frentes de venda? Vocês vão descobrir hoje, nesse programa aqui do podcast O Corretor, mas logo depois dos nossos comerciais com os nossos principais patrocinadores. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Então, pessoal, como eu falei agora, um pouquinho antes do nosso comercial, eu vou começar o programa deixando com que os convidados, que alguns vocês já conhecem, já viram aí no mercado, se apresentem. Eu vou começar primeiro com a Dani. Dani, seja muito bem-vinda ao podcast O Corretor e espero que a gente consiga bater um papo, falar sobre esse tema tão polêmico que é: será que os corretores de seguros devem vender só um produto? Será, Léo? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui representando o ISB Brasil. E vamos lá, vamos tratar dessa pauta tão interessante e contribuir aí com o nosso mercado. Show de bola. Vou seguir lá do outro lado da mesa ainda e vou apresentar também a Paula, que você já conhece, já participou mais aqui do podcast. Se apresenta para quem nunca te viu aqui no podcast, Paula. Boa tarde, pessoal. Então, como o Léo falou, eu sou a Paula, eu sou diretora administrativa do ISB Brasil, também venho aqui como CEO da Projeção Corretora, falar um pouco da minha experiência, de como nós atuamos no mercado, né? Mas não podendo deixar de agradecer, nesse momento, a oportunidade que o Léo nos deu para trazer esse tema e falar realmente sobre as oportunidades que o mercado oferece e como que nós, acreditamos que seja a melhor forma de trabalho. Show de bola. E é muito legal a gente fazer esse bate-papo, né, que você acaba ocupando aí duas cadeiras. Então você também tem esse viés aí do lado do corretor, da gente poder falar. Eu acho que certo ou errado não tem, mas eu até vou aproveitar para o Vlad, que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, trazer também, dar um toque, né, botar uma pimenta nesse assunto, né? Tem muito corretor que vende só um produto, tem outros que vendem diversos, né, Vlad? Isso aí, boa tarde. Eu sou o Vladimir, como vocês me conhecem, já tive outras vezes, mas como diretor de relações institucionais do ESB, a gente vem trazer essa mensagem de que o corretor, na verdade, não tem uma receita, né, como a gente já vinha dizendo, do que é o ideal. Porém, a gente sabe que
a tendência que o mercado tem tomado, que quanto mais você diversifica a sua carteira de produtos, maior perenidade você vai ter com relação à continuidade do seu negócio. É um risco, e a gente vai debater bastante aqui hoje, na minha opinião, né, com 42 anos de mercado, ficarmos especialistas somente num segmento, porque existem inúmeras variáveis que podem colocar a corretora ou o corretor numa situação de exposição. E eu acho que isso pode ser encarado ou como uma ameaça ou como uma força dentro de uma corretora de seguros. E eu acho que esse programa ele casa muito bem com o princípio do ESB, que tem essa análise de dados, análise de informação para ajudar o corretor a conduzir o futuro da sua corretora através do quê? De pesquisas, né? A gente sempre bate na tecla que o mercado de seguros se forma em base atuária, o ESB tem um papel muito importante nisso, né, Dani? Queria também, para o pessoal que não conhece tanto o Instituto, que você explicasse um pouquinho hoje uma das principais missões do ISB, né? Dentro do mercado aqui, paranaense, brasileiro também, né? Legal. De função. Com certeza, Léo. Aproveitando o gancho ali do comentário do Vlad e o seu, Léo, penso que é exatamente por aí. A especialidade, ela traz essa força para o corretor de seguros, que é a certeza, né? Ele eleva o nível da consultoria, da conversa, coloca aquele profissional, aquele consultor em um outro grau de relacionamento de certeza com o seu cliente. Por outro lado, com tudo que a gente está vendo hoje da tecnologia, a inovação, o risco dele conversar só sobre aquilo, o que já diminui o contato dele com o cliente ao longo de 12 meses ou 24, ele tem outros parceiros que estão prospectando por outros canais e podem estar ali mais presente com o seu cliente. E o ISB, Léo, traz para o corretor de seguros, tanto esse que decidiu que vai ficar naquela especialidade, eu quero falar disso com o meu cliente, eu faço o seguro do automóvel dele e é o que eu penso para minha corretora, quanto com aquele grupo de corretores que estão buscando novas formas de prospectar, novos canais de distribuição, como eu posso trazer a inovação para dentro da minha corretora, né? O que, por exemplo, a nova lei do seguro está exigindo que eu me adapte. Então, respondendo tua pergunta, o Instituto, nosso propósito é exatamente construção de conteúdo para o corretor de seguros nessas duas direções, e aí a gente distribui isso de forma presencial, através da nossa quinta, com riscos e benefícios, trazendo inúmeros assuntos, né, tanto na especialidade que vai ajudar aquele corretor especialista a se atualizar, quanto para aquele corretor que quer conhecer outro ramo e está estudando como eu posso me desenvolver naquilo, a gente traz também conhecimento para que ele possa, na realidade, montar a sua estratégia para atuar em outros nichos, né? Além da nossa quinta com riscos e benefícios, a gente encerrou agora, Léo, um programa novo, né, que é o nosso Imersão, que ele é proporcionado exclusivamente para o associado ISB Brasil, e o nome já fala por ele, né? É uma imersão no assunto escolhido para aquele programa. Então, agora foi o nosso primeiro, que o tema foi a nova lei do seguro, porém de uma forma muito mais aprofundada do que para os nossos associados, né, com profissionais escolhidos ali a dedo pelo ISB Brasil, e foi um sucesso. E agora nós já estamos estruturando o próximo imersão com o tema inovação. Né? Então, só por essas poucas ações aqui que eu comentei do Instituto, acho que já fica claro o quanto que a gente tem essa missão aí, esse propósito de contribuir, seja com o grupo dos especialistas ou daqueles que estão buscando se desenvolver em outros ramos. Eu particularmente como corretor, tenho uma corretora já com mais de... Eu estou à frente do mercado há 15 anos, mas meu sogro já está desde a década de 80 trabalhando, né? E acho que a Paula também tem uma corretora que é muito... tem bastante história dentro do nosso mercado, assim, se a gente pode dizer.
E eu acho que não existe uma fórmula correta, uma receita de bolo perfeita. O que o corretor tem que ver, até no que você disse, Dani, são as oportunidades que podem bater a porta, né? A gente fala muito, quando a gente fala aí, dos riscos do corretor se deparar com uma inteligência artificial que suplante o lugar dele ali, né? Que substitua ele no dia a dia, né? As pessoas, na maior parte dos casos do que a gente vê, hoje elas buscam uma menor interação humana e uma resolução muito mais rápida pela quantidade de coisas que a tecnologia avança e forma com que as pessoas tenham que resolver, que hoje você tem um assistente, você tem uma inteligência artificial que grava uma reunião. Então, assim, talvez daqui a um tempo a decisão da tomada da renovação de um seguro seja totalmente automatizada, como hoje já é praticamente a solicitação de um guincho junto ao WhatsApp de uma seguradora. E aí surge uma pergunta: e aquele corretor que vendeu a vida inteira um único produto? Será que ele está em risco? Será que ele está blindado porque aquele produto exige uma maior capacidade de decisão e a presença de um especialista que transmita a segurança? Aqui na mesa a gente tem profissionais que já andaram por diversos setores do mercado e que tem um know-how de dizer que um seguro de vida, de AP até um seguro de transporte, é uma contratação totalmente diferente, né, Vlad? Completamente diferente, e eu entendo que a especialização, como a Dani comentou, traz um conforto para o próprio consumidor e para o próprio corretor, que está levando a melhor solução por ser um notório especialista naquele tema. Mas, sem dúvida, e respondendo a tua pergunta, você fazer uma venda de um seguro de vida, ou de um seguro de transporte, ou de um risco de engenharia, ou de um risco complexo corporativo, tem muitas variáveis e muitas particularidades. Especificidades, inclusive. Mas eu penso que há espaço, porque o mesmo cliente do corretor que hoje consome alguns produtos com ele, ou um produto específico, é consumidor de outras soluções. E em algum momento, algum corretor generalista que tem dentro do seu quadro especialistas, como a Paula comentou já anteriormente, dentro do seu quadro de prestadores de serviço especialistas, vai passar a atender esse seu cliente, né? Eu não estou querendo dizer que o especialista não deva existir, porque cada um de nós, em suas empresas, em algum momento é reconhecido notório especialista em algum segmento. Mas a gente padece de ter que prover soluções, porque o cliente busca isso. Mais do que o cliente buscar, o que você disse, e a Dani também comentou, as redes sociais, a IA, o impacto que a tecnologia trouxe para o nosso segmento está impactando toda hora os nossos clientes de alguma forma. Seja através de alguma empresa que está comprando esse serviço tecnológico, ou alguma instituição financeira que está tentando distribuir esse produto. O mercado passou por essa movimentação, né, por essa mudança. E eu acho que é muito interessante quando a gente fala isso, né, Paula, que é uma situação que a gente vê. Tem muito corretor também que fala não para alguns negócios que o cliente chega e pergunta: você faz tal produto? Não faço. Aí vem uma corretora com um pouco de uma estrutura que já atua, por exemplo, em 2 segmentos, e naquele ano ela fecha um produto, e aí você botou o teu concorrente dentro da tua carteira. E aí criou-se um risco para você mesmo, por você simplesmente dizer não. Seja porque você, às vezes, não tem uma capacidade de resolver o problema dele. E aí eu até faço uma provocação que eu quero que a Paula e a Dani respondam, assim: eu tô vendo muito profissional sair de seguradora e ir para corretora de seguros para virar o especialista que o Vlad comentou. Queria que vocês também trouxessem essa segunda visão aí para mim, né? Pois é, Léo, essa questão, né, de você ter, digamos assim, ser muito especializado numa área, como se diz, você se torna realmente uma pessoa que tem um conhecimento aprofundado do tema, do assunto, mas isso realmente acontece, e eu percebo muito isso até na corretora.
Já chegou situações do cliente vir conversar comigo e falar assim, poxa, que bom que você também trabalha com outro tipo de produto, você pode me atender, né? Você pode me explicar um pouco. Suprir essa demanda. Suprir a demanda, isso mesmo. Porque senão, de repente, é essa situação. Eu deixaria uma porta aberta e deixaria ele com a oportunidade de ser apresentado para um outro profissional e que, de repente, aquele profissional também pode, né, pela facilidade de você acabar sendo, né, um único profissional em atender o cliente nessa área, você acaba perdendo o cliente. Mas como você falou na questão do especialista, né, de seguradoras que acabam saindo e indo para corretoras. De qualquer forma, da mesma forma, no caso, que você tem uma corretora generalista, que você pode atender o teu cliente em diversos produtos, não quer dizer que você não tenha especialistas dentro da tua corretora que tenham, né, um conhecimento mais aprofundado em determinados produtos, que no momento que surgir a necessidade, você vai precisar, claro, né, contatá-los e colocá-los na operação. Por exemplo, na minha corretora, que tem 47 anos já de mercado, eu já sou a segunda geração, eu estou começando a formar agora a terceira geração. Nós procuramos sempre trabalhar dessa forma, atender o cliente em todas as áreas, e em alguns setores nós temos que ser especialistas, temos que trabalhar nessa questão de especialidade. Por quê? Porque demonstra realmente aquela tua, tipo assim, o teu conhecimento, a tua força, a tua capacidade realmente de desenvolver esse trabalho com o teu cliente e de mostrar para ele uma segurança no que você está ofertando. E realmente, ser um generalista nesse ponto é importante, eu entendo, nós temos uma visão lá na corretora, que nós temos que atender o cliente, como digamos assim, você tem um médico teu de confiança, você tem um corretor teu de confiança que vai te orientar em todas as esferas, né, todas as necessidades que ele tem e oportunidades de seguro. Acho que isso é muito importante, a gente não pode deixar, né, de lado. Não sei se eu respondi assim até o que você falou, mas mesmo sendo assim, generalista, atendendo em várias áreas, né, nós temos, né, possibilidade de atender, nós somos uma corretora, né, generalista, a gente tem realmente necessidade, em vários momentos, não são só em alguns, né, de nos especializarmos em alguns produtos para poder realmente ter uma relevância, sermos, né, digamos assim, temos conhecimento do que realmente a gente está falando, domínio, e também saber aonde procurar. Ter parceiros bons, parceiros, né, fortes, que vão dar para a gente também uma retaguarda, um back-office também, que nos dá, né, uma estrutura de atendimento para o nosso cliente. Isso é muito importante. Pode falar, Dani. Não quer. A Paula falou uma palavra, assim, Léo, que eu acho que é relevância, né? Acho que o grande desafio do corretor de seguros, nesse momento, é se tornar relevante em mais momentos da vida do segurado. Uhum. Porque hoje, quando a gente fala em prospecção, seja lá se você vai crescer o teu negócio na linha do cross-selling, né, o pescando no seu próprio aquário, ou se você vai crescer o teu negócio olhando para outras oportunidades, né, corretor que abre imobiliária, enfim, né, você vai cruzando estratégias, já é da natureza dele o empreendedor, seja qual for essa direção, você vai prospectar inicialmente de alguma maneira. E hoje, Léo, com essa inovação, com esse avanço da tecnologia, que na pandemia, né, foi um catalisador para isso, é um momento que o corretor de seguros está trocando atividades que ele fazia no passado, tira um xerox aqui, passa um fax ali, faz tal coisa, por atividades que as seguradoras investindo em inteligência artificial, tecnologia, hoje está fazendo, porque o cliente não quer mais esperar. Ele não espera mais nem 5 dias a emissão de uma pólice, né? E as gerações novas estão chegando aí. Então, o corretor olhar para esse tempo dele, dessa troca de atividades que está acontecendo, para como ele vai prospectar. E eu penso assim, Léo, sem esquecer da parte mais rica, que trabalhando 23 anos nesse mercado, foi o que eu sempre respeitei muito num corretor de seguros, que é o relacionamento, né? O corretor de seguros, ele é amigo, ele é consultor, ele chega a ser um psicólogo da família muitas vezes. E isso é tudo. Se ele souber trazer hoje para a corretora dele a tecnologia para ajudá-lo a fazer o trivial, que é movido pelo relacionamento, mas está presente em mais momentos da vida daquele segurado. É uma opinião pessoal minha, respeitando muito a questão da especialidade, como a Paula falou, eu acredito que é um combinado de coisas, mas eu vejo com muita clareza esse momento hoje.
das seguradoras acelerando essa parte de entrega, essa parte operacional, né? Muito ainda para melhorar? Muito, né? Muito mesmo, lógico. Mas está acontecendo, né, Léo? Essa movimentação, ela acontece. Então, acho que fica aí esse olhar do corretor de seguros para aquele outro que está chegando ali no cliente, pelo Insta, né, pelo LinkedIn, por diversos outros caminhos de abordagem. Eu queria fazer um gancho nessa fala da Dani, que é assim, de fato, a relevância que o cliente tem para o corretor está baseado no relacionamento. E isso tem que ser reconhecido e investido para que ele se perdure. Muitas vezes pode estar havendo a dúvida por parte dos corretores especialistas, mas que saída eu posso tomar porque eu não tenho interesse ou capacidade de investimento de ampliar para diversificar. Existem inúmeras empresas hoje fornecendo soluções em parceria. Então, assim, se tem um corretor especialista num segmento e outro especialista em outro, por que eu não juntar as nossas forças e somarmos, né? Então, assim, eu sou especialista em seguro de transportes, mas eu tenho uma necessidade de seguro saúde ou seguro de vida em grupo. E aí tem um corretor que é notório especialista nesse segmento, né? Como a Paula citou aqui. Eu vou lá e faço uma aliança estratégica. Durante muito tempo... A corretagem está lá há anos. Durante muito tempo, o mercado de corretores de seguros sempre teve esse temor, né, de que eu vou estar compartilhando os dados do meu cliente. Não tem, porque se ele não fizer isso pelo cliente dele, é o que a Dani disse, de alguma forma esse cliente vai ser impactado e vai comprar esse serviço e você vai estar perdendo o teu maior ativo, que é o relacionamento com ele. Então, por que não, né, se unir estrategicamente a um outro especialista, um notório reconhecido no segmento, e você vai atender teu cliente, que é a famosa concorretagem. Ela existe aí, né? Eu vou trazer algumas camadas do que eu vejo aí assumindo a cadeira de corretor aqui, saindo um pouco do apresentador, mas falando como corretor. A gente vê um mercado de auto extremamente competitivo, vou usar a palavra assim para usar uma palavra bonita, para não usar a palavra que o mercado costuma usar, porque você tem uma ampla concorrência, diversos corretores que iniciam, bem dizer, eu parto do princípio que assim, é difícil você ver uma corretora que era de auto que virou vida, 100%, sim. E o cara que começou como vida não quer virar auto de jeito nenhum. São mercados totalmente diferentes. Criam-se braços, segmentos, especialidades para uma expansão, ok. Mas vamos pegar aí no produto que é mais vendido dentro do Brasil, que é o auto, né? Quando a gente vai olhar. Eu vejo para os próximos anos uma diminuição da margem de comissionamento. A gente já teve uma discussão sobre questão de transferência de bônus. Eu acho que a gente caminha para um futuro muito próximo à extinção do bônus e sim a criação de um desconto pelo vínculo de relacionamento com o cliente. E aí talvez a possibilidade desse desconto aumentar atrelado a uma maior quantidade de produtos daquele cliente dentro da CIA. Porque no final da conta, o que a companhia seguradora quer é ter lucro. É que nem eu sempre explico, né, para os clientes. Nossa, mas meu seguro está custando R$3.000. A seguradora está ganhando muito dinheiro. Eu falei, olha, mas e se a gente pensar que estatisticamente a cada 10 anos você vai dar perda total, ou um veículo seu vai ser roubado e ele custa 100 mil? Quantos anos a seguradora teria que fazer e ter a certeza que você faria só com ela para ela recuperar aquele prejuízo? Porque se for um roubo, não tem salvado muitas vezes, o carro nunca é encontrado. Então, nós temos elementos dentro dessa conta que nos levam a crer que a conta para fechar, e aí eu trago o que a Dani falou ali, de algumas tarefas que hoje foram imputadas ao corretor de seguros. Eu vejo aí nos eventos que a gente vê um monte de corretor falando, agora tem que fazer vistoria para a seguradora? Sim. Foi imputado. Sumiram basicamente as vistoriadoras e virou o papel do corretor, às vezes, ajudar aquele senhor de 60, de 70 anos que não tem a capacidade ou a habilidade técnica com a tecnologia de enfrentar isso. E aí é que eu vejo o risco de você perder relevância, e é uma palavra que eu, por exemplo, eu não tenho mais, já faz algum tempo eu tenho evitado usar o termo corretor de seguros. Mas por quê? Porque eu sou consultor.
Claro. Eu não faço só uma cotação para o cliente. Eu não estou interessado naquele cliente que só quer olhar para mim e falar assim, legal, eu tinha um seguro aqui, eu economizei R$5. Né? Esses dias a gente teve uma discussão lá na corretora. Nós tivemos uma cliente que a gente já atendia e o marido dela não fazia conosco. E aí ela falou assim, olha, eu sou muito bem atendido por vocês, então eu quero trazer o seguro do meu marido para vocês. A gente falou, ok. E a gente viu lá que o corretor estava trabalhando com uma comissão acima da média do mercado. Aí a gente começou a se questionar, poxa, mas será que ele não está atendendo bem? Será que não é uma valorização profissional? Será que a gente tem que competir pela vertente do preço só? Ok, a vertente do preço a gente vai ganhar o cliente. A gente sabe que a gente dá um bom atendimento, né? E agora? Será que o cara ali da esquina que vai vender, ele vai olhar para o preço e não vai estar ligando para o atendimento? Então são diversos pontos que a gente vê. Mas quando a gente fala, principalmente daí, no meu ver, de você ter uma corretora que não tem problema de você ser focado num produto, mas que você fecha totalmente os olhos, você está muito exposto a uma mudança de mercado que pode fadar o teu negócio do dia para a noite em quebrar. Eu posso usar o exemplo, por exemplo, da Kodak, que falou, não vou lançar uma câmera digital. Não acredito. Não vai dar certo. E aí a gente está vendo isso agora com inteligência artificial, com o mercado avançando, gente. Todos os dias empresas fechando. A gente está agora aqui gravando esse podcast e está sendo discutido uma questão de regulação de carga de hora de trabalho pelo nosso Congresso, que pode mudar a forma do mercado agir. Então, não vou nem entrar nessa seara política, mas são coisas que vão mudar o mercado, tá? Mas, para a gente continuar esse bate-papo, a gente vai para um rápido comercial e já a gente está de volta aqui para o segundo bloco do podcast O Corretor. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Voltamos para o segundo bloco do podcast O Corretor aqui e a gente terminou ali aquele primeiro bloco falando do mercado de auto. E Dani, a gente pode trazer alguns números, né? A gente pode analisar que nós temos alguns elementos que eles prejudicam de certa forma o avanço dentro do mercado de seguros. A gente não pode deixar, por exemplo, de falar do mercado de auto e falar de fraude, que acontece muito no nosso mercado ainda, né? Auto tem que falar, né, Léo? Tem. Ainda predomina demais. Aproveitando aquilo que você falou, né? Variáveis que a gente pode não controlar, e aí eu tô especialista ali de determinado ramo, muda alguma coisa que não está nas minhas mãos e eu rapidamente terei que me reinventar naquilo. E a fraude, né, Léo? Eu acho que a fraude ainda no nosso setor, ela tem um peso significativo.
Eu trouxe um número aqui que a CNSEG divulgou, que de todos os sinistros avisados, 20% eles têm suspeita de fraude. E desses 20%, 12%, Paula, é fraude. Então, quer dizer, olha como é sensível, né? Quanto que a seguradora pode ter que mudar a direção dela de precificação, de regra de comissionamento, de exposição em determinada praça a qualquer momento. Então, isso... eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que ficar atento. E agora, números também de crescimento de mercado dos 2 primeiros meses de 2026, o auto crescendo 1,87 comparado a 6,78 do seguro de vida. Então, assim, quando a gente olha para isso, né, Léo, vem esse alerta da importância de repente, não só olhar para outro produto, mas o corretor olhar como é que está meu funil de vendas. Como que eu estou crescendo? Será que eu estou pedindo uma recomendação, né? A gente acabou de falar aqui que a relação do corretor de seguros com o segurado é uma das vendas mais pautadas em relacionamento, em confiança. Será que eu estou lembrando, quando eu renovo o seguro de auto, não estou nem falando de outro produto? Quem você pode me recomendar? Estou com você há 10 anos. Né? Hoje você pega... corretores com case de sucesso aí, de crescimento, e às vezes não é em outra carteira, é na mesma carteira, mas trabalhando só na recomendação. Então, acho que olhar para o funil de vendas, não só para diversificar o nicho de produtos, mas também o quanto eu estou avançando, né, com a capacidade que eu tenho de atendimento. E é muito interessante a gente falar disso, dessa capacidade, Paulo, porque daí eu vou trazer para o nosso mercado ali. Você sai do ISB agora e vem para essa conversa comigo como corretora. Que é difícil você encontrar um profissional. Mas mais difícil do que encontrar o profissional para auxiliar a venda, às vezes dentro da própria corretora, e eu acho que dói muito mais para o corretor, é saber que aquele cliente, às vezes, ele te trocou porque ele iniciou um relacionamento onde você permitiu que ele iniciasse esse relacionamento com outro. Porque assim... pessoal, eu sempre falei, eu não vejo. A Paula, que é corretora de seguros, ela está do outro lado da mesa, falando abertamente, porque a gente tem mercado para vender. A gente tem oportunidade para explorar. E aí eu acho que também, fazendo esse gancho ali, o ISB ele faz muito bem isso, que é estudar esses dados para trazer um insumo mastigado ali para o corretor de seguros ler uma matéria sobre uma nova oportunidade, participar de um evento, participar de uma imersão, para trazer isso para o ambiente e o corretor falar, legal, eu vou para um evento do ISB aqui e beleza, eu não vou dominar o assunto num evento só, mas aquilo ali vai abrir uma portinha para mim chegar na minha seguradora parceira e conversar com ela e ampliar uma venda, em prospectar. Eu acho que é isso. Antes de ser especialista, acho que nós não éramos especialistas quando começamos a trabalhar e nos tornamos pela vivência de mercado, pela essa troca de conhecimento que a gente precisa ter. E aí eu acho que o ISB tem um papel muito importante no nosso mercado segurador, né? Sim, com certeza. Mas, Léo, eu vou falar sobre 2 temas, assim, voltar até num tema anterior que você começou a abordagem, por exemplo, a questão do veículo, né? Eu entendo hoje, claro, nós temos que atender o nosso cliente em todas as vertentes e mesmo no automóvel. Mas o automóvel hoje até é um produto que, pelo menos no meu entender e lá na corretora, você atende muito bem o cliente e é um produto que ele vem até você, até para comprar. É uma necessidade, né, que ele tem e, claro, você vai procurar entregar a ele o melhor produto, as melhores coberturas que ele precisa, assistências, o que vier, né, nessa questão de necessidade, mas já aproveita também, e você deve aproveitar essa oportunidade, mesmo que seja do automóvel, para fidelizar o teu cliente com outros produtos. Porque eu posso falar isso com propriedade pelo que acontece comigo. Aquele cliente nosso que é só do automóvel, ele no ano que vem, ele talvez não seja mais. Há uma grande, né, possibilidade dele não continuar sendo nosso cliente só do automóvel. Mas se eu mostrar para ele que, além do automóvel, eu posso, né, oferecer para ele outras oportunidades, outros produtos, posso proteger o patrimônio dele, né, até a questão de riscos financeiros também, várias, né, linhas de negócios, e mostrar para ele que ele tem uma pessoa aqui, uma empresa com capacidade para atendê-lo, eu acho que isso é muito importante também. E voltando a falar no que você falou do ISB, lá no ISB, quando, né, temos os eventos e o Instituto congrega
várias, né, áreas de atuação, corretores, seguradores, assessorias, várias assim, áreas de atuação dentro do mercado de seguros, você tem que enxergar lá não um concorrente. Como você falou, a gente está lá conversando, e já aconteceram situações de conversando com o corretor, que no primeiro momento poderia parecer, é meu concorrente. Não, ele é um parceiro, porque você conversa com ele e ele às vezes te dá uma alternativa, ou te abre uma porta, ou te mostra um caminho também que você pode... Por que não usar a expertise do teu colega ali de trabalho, de profissão, né, no teu negócio? Por que não? Porque, como você falou, o mercado é muito amplo, é muito vasto, tem muitas áreas, tem muitos produtos. O percentual hoje de automóvel segurado, de residências seguradas, de pessoas que fazem os próprios seguros de vida, o seguro-saúde mesmo pós-pandemia, que depois o pessoal começou a procurar. Hoje você começa a olhar os números, ainda nós estamos na casa, se for falar assim, 40% do público, por exemplo, hoje mesmo que tem acesso à saúde, ou seja, a saúde pública ou a saúde privada. Então, se começa a olhar os números, realmente, isso existe um mercado para todos. Então, o que você tem que procurar, realmente, assim, é se aproximar de pessoas que trabalham de forma correta, que têm uma expertise, que também entregam, né, um bom serviço para o mercado, e quanto mais assim você levar ao consumidor, ao público, a filosofia do seguro, a importância do seguro, o porquê de ter o seguro e trabalhar de forma muito correta nesse mercado, porque você trabalhando de forma correta, você também está propiciando que outras pessoas também possam, né, vender um produto, atender o mercado. A instituição seguro, ela se eleva e há uma procura maior, sabe, as pessoas elas se identificam mais com o seguro. Eu vou te falar agora um sonho meu utópico, tá? Eu faço isso já dentro da minha corretora. Muitas vezes eu pego uma cotação de auto e eu olho a corretora. E inúmeras vezes eu já cheguei e liguei para o corretor, porque eu sei, por exemplo, vai acontecer se eu pegar um cliente da projeção. Não, a Paula está atendendo legal. Eu vou ligar para você antes de passar uma proposta. Paula, teu cliente tal me procurou aqui. Aconteceu alguma coisa? Você pode chegar e falar, Léo, eu tive um desgaste, fica tranquilo, atende ele, não tem problema nenhum. Mas eu já cheguei e já fiz assim para cliente. Liguei para amigo meu e falei, Carol, seguinte, o cara veio aqui cotar. Sacana, né? O cara tá cotando, daí você abre lá, você tá aqui nominalmente uma seguradora aí, uma verdinha do mercado, que você abre lá a cotação e tem lá, cotou com 45 corretores. Acontece. Você sabe o que eu já fiz com esses meus amigos? Vamos cotar com 25 os dois, então? Se ele vai cotar... Vamos cotar com 25. Peraí. Então quer dizer que você está cotando com o máximo de comissão? Não, é que eu estou falando que aquele cliente ele não merece ficar explorando o meu trabalho nem o seu. A gente é uma classe que tem que defender o interesse do que você acabou de falar aqui, Paulo. Da proteção para aquele cliente. Eu acho que daí é justo e compete a cada corretor colocar o preço que ele quer no seu serviço. Mas a partir do momento que o cliente começa a fazer só uma tomada de preço para ele naquele ano trocar você por R$50, isso a seguradora já faz, que é quando eles bloqueiam o percentual de comissionamento, né? Aí começa aquela guerra que não, particularmente, me desculpe se você não vai gostar do que eu vou falar, mas você não está tendo benefício nenhum em economizar R$50, porque o corretor tirou lá uma cobertura que para você, que não é o responsável e que está pagando para alguém que vai fazer um serviço e que tem a responsabilidade, principalmente depois da nova Lei Geral de Seguros, que foi imputado. Tem muita gente que desvaloriza a profissão de corretor de seguros. E eu digo, a gente é tão importante para a sociedade como um médico é para a sua família no momento que você detecta uma doença grave. Mas, Léo, quando você realmente, digamos assim, fideliza o teu cliente com mais de um produto, você apresenta o teu trabalho, você mostra para ele até uma alternativa ou até um benefício de outros produtos que ele até não conhecia, ou por falta de conhecimento, ou até mesmo porque ele não tinha sido apresentado aquele produto, ele não sabia da relevância que ele, né, que ele tinha, a importância compete a nós, a importância que ele tem isso. De você falar assim, não, eu quero ser, tipo assim, a pessoa que quando você pensar em seguros, pense em mim. É muito mais difícil ele te trocar, seja o do automóvel, que o automóvel eu usei como exemplo, é o mais fácil, porque é um produto assim mais do dia a dia, é um produto que
digamos assim... É um produto de prateleira no nosso prateleira, mercado. mas quando ele tem mais de um produto contigo, quando ele, né, ele conhece o teu trabalho e você demonstra todo esse conhecimento, esse interesse por ele, é diferente, não, né, é difícil acontecer isso. Eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo agora recentemente. Eu tive um cliente meu que eu comecei a fazer o seguro dele fazem 2 anos e ele teve um sinistro bem complicado com um carro que estava faltando peça no mercado. Foram mais de 60 dias para a gente conseguir as peças e atuando junto à seguradora. E no momento que eu passei a renovação para ele, ele olhou para mim e falou assim: você sabe que eu coto todo ano, né? Eu fui cotar com você, mas acho que esse ano vai ser diferente. Aí eu falei, tá. Né? Fiquei em silêncio esperando que ele fosse falar. Não falou mais nada. Aí, era umas 9, 10 horas da noite, chega uma avaliação do Google. Né? Eu olhei o nome do cliente. Falei, ai. Deu ruim. 60 dias, ele vai reclamar. Ele só teceu elogios e, inclusive, colocou lá. E esse ano eu sempre pesquisei, mas só pelo trabalho, pela dedicação, por todo atendimento que ele me deu, eu não serei mais esse tipo de cliente. Confio 100% no Leonardo. Falei assim, ok, é esse o propósito da entrega. E aí agora, trazendo isso e mudando um pouquinho e entrando mais nesse papel que a gente falou ali do ISB, e fugindo um pouquinho do script também, que essa pergunta não estava aqui, mas já que a gente está com a presença da presidente aqui, né, nas nossas dependências a gente não pode falar também, que é um evento que todos os anos o ISB promove e que tem toda a parte institucional, é um baile muito conhecido na cidade, é sempre uma festa muito boa de participar. Tive a oportunidade de participar, mas nos 2 últimos eu estava em viagem lá em Vegas cobrindo o ITC, não pude estar presente, mas recebi o convite. Espero que hoje, esse ano, o convite venha e as agendas batam para que eu possa estar presente, mas que ele também tem uma missão, que é entregar um estudo que é praticamente feito todos os anos, né, Dani? Conta para o pessoal. A festa de encerramento é basicamente o Pinhão de Ouro. Isso. Mas antes do Pinhão de Ouro efetivamente acontecer, tem toda uma trajetória que o Instituto cria para entregar nesse dia, né? Nossa, que legal. Muito obrigada pela pergunta e pela oportunidade da gente falar. Que bom que ela não brigou comigo. Não, jamais. Imagina. Eu vou aproveitar já iniciar contando para vocês, então, a data do Pinhão de Ouro desse ano. É dia 14 de outubro. Então, em breve aí, o Felipe vai me matar. Porque agora eu antecipei o Save the Date. Que nem foi lançado ainda, mas que bom. E então reserva já a sua agenda. Vai vou estar no aqui, Brasil, já vou até anotar, vou estar no Brasil. Porque esse ano tá desafiador de achar uma data, né? Porque são tantas coisas, Copa, eleições e tudo mais. Mas enfim, dia 14, e é bem isso que você falou, Léo, o troféu Pinhão de Ouro, ele termina numa festa, né, num evento de reconhecimento. Não sei nem se a gente pode falar que é uma festa, mas é uma noite de encontro do mercado seguradora, onde a gente celebra, se reúne, comemora e reconhece os profissionais. Mas o trabalho começa muito antes, inclusive já tem uma comissão trabalhando muito no assunto. Por quê? Porque ele é pautado em pesquisa, que é o DNA do ISB. Então, essa pesquisa que acontece no mercado, tanto no ambiente de corretoras, de assessorias, de administradoras e das seguradoras, onde a gente colhe, então, a percepção do mercado em relação às pessoas que se destacaram de fato, né, com a sua entrega, com a sua prestação de serviço, e isso no dia do Pinhão, os reconhecimentos acontecem em público. Mas depois, Léo, todos os associados recebem a nossa visita enquanto instituição e nós entregamos um material completo de pesquisa realmente, onde traz para essas empresas insights de N mudanças de estratégia interna que eles podem fazer, reconhecimento de funcionários, porque a pesquisa traz para a empresa além de em quem, né, foi indicado para ser reconhecido, mas o motivo que aquela indicação aconteceu. Então, é um relatório de resultado de pesquisa que dá, como eu disse, insights para que aquela instituição possa tomar iniciativas realmente ali de estratégia.
Então é isso. E é legal também falar, tá, pessoal, que todos os anos, espero que esse ano também tenha, para não parecer que o que eu estou falando é uma mentira, o ISB sempre faz um apoio a uma instituição de caridade da cidade. Aí a Dani não vai contar, deixa ela seguir a programação. Já fiz ela dar bastante spoiler, só se ela quiser contar quem que vocês vão estar apoiando. Se você também me permitir, claro. Eu acho que tem uma coisa importante que eu não falei, que foi uma inovação de 2025 do Instituto, que foi a gente proporcionar ao corretor de seguros que quisesse participar da pesquisa, fazer a sua indicação, que ele pudesse se cadastrar numa landing page e receber depois a pesquisa do Pinhão, né? Então, o ano passado aconteceu isso, então a gente ampliou a base pesquisada e esse ano vai acontecer novamente. Em breve vai estar disponível a landing page para que possam se cadastrar e depois, então, na época da pesquisa, receber a pesquisa e fazer as suas indicações. E o Pinhão do Bem, que você comentou, né? A gente não poderia deixar de ter um cunho social reunindo aí 500 pessoas no Castelo do Batel todo ano. Então, lá acontece o Pinhão do Bem, onde a gente escolhe uma instituição e todo o mercado se reúne naquela noite e faz uma arrecadação super especial que transforma a vida dessa instituição depois do evento. Legal, show de bola. Mas agora, voltando para o nosso tema, fora dessas particularidades que a gente vai ter no decorrer do ano, Vlad, como que você acha que poderia ser o segredo? Vou abrir essa pergunta para todo mundo que está na mesa aqui. Do corretor conseguir, às vezes, ampliar os seus produtos que são vendidos, sem parecer que ele só está querendo empurrar aquela venda para o cliente no final das contas. Quando a gente muda a percepção da nossa relação com o cliente, de um intermediador, que é isso que nós banimos aqui, mas que no fim do dia não é o que a gente quer ser, né? O corretor é o cara que intermedia alguma coisa. Quando a gente assume um papel consultivo, né, e de especialista, você leva uma mensagem para o seu cliente completamente diferente. Então, quando você está sugerindo alguma coisa, e aí eu vou usar o exemplo que aconteceu comigo esse ano. A gente falou tanto de automóvel aqui, eu estou longe desse mercado de automóvel no meu dia a dia, mas eu sou consumidor de seguro de automóvel. E este ano, a corretora da qual eu faço parte, a consultora me ofereceu uma cobertura que eu não fazia ideia que existia. E aí eu falei, mas por que nunca ninguém me ofereceu isso? E ela captou a partir de um questionamento que eu fiz em relação à proposição que ela tinha me feito. Eu quero comprar isso aí. E não me importou quanto eu estava pagando a mais, porque eu era consumidor daquele upsell da minha pólice de seguro de automóvel. E isso pode acontecer em qualquer ramo, em qualquer segmento, e também nas oportunidades de proteção patrimonial do seu cliente. Porque certamente ele pode... eu já estou numa idade que os meus filhos já estão adultos, formados, eu não necessito mais, talvez, de uma previdência privada. Mas talvez eu queira... e aqui eu estou abrindo uma janela. Tenho um herdeiro dos meus filhos, um neto. Então eu quero fazer um plano de previdência para o meu neto, né? Então você está sempre tendo oportunidades. Você que gosta do produto consórcio, vou fazer um consórcio para... O que eu tenho vendido de consórcio para quem está com filho com 2, 3 anos e vai pegar um imóvel daqui 15? Então, por que não planejar? Porque no passado se falava em consórcio só para automóvel. Hoje você tem consórcio para diversos segmentos, né? Hoje você tem segmento agro, consumindo consórcio. Então, por que eu não estou fazendo a oferta? Em algum momento... Alguém vai ofertar ou ele vai consumir aonde ele acha que é a fonte adequada, sem saber que você estava podendo provê-lo dessa oportunidade. Então, acho que nesse sentido, quando você leva a mensagem de que você está percebendo a necessidade e fazendo uma consultoria, o cliente não vai se sentir entubado. E aí eu já vou aproveitar a tua resposta para Dani se virar e ter que conectar a resposta dela nessa pergunta que eu vou fazer. Tá ficando sem tempo agora. Não. Você sabe que no começo a Paula participou de um dos primeiros programas que eu fazia 3 perguntas que vocês nem sabiam. Acho que eu não lembro se o Vlad participou, mas a Paula participou desse, que era bate-bola. Era assim, responde de bate-pronto. Mas o Vlad trouxe esse insight ali interessante, que a gente falou do empurrar, e aí... Como que as entidades e as instituições podem ajudar o corretor a obter essas informações
para contribuir com essa mudança de mentalidade. A gente, muito bem, como o Vlad falou, usou o auto como base de muitas das discussões, mas se a gente for olhar, o ISB ele faz um trabalho para outros ramos, para os ramos elementares vistos, né, muito mais forte, eu vou dizer assim, muito mais voltado às instituições que estão ali, de saúde, de vida, permeando também o auto, né, não desconsiderando ele, mas trazendo esses dados, até porque é isso que a Paula falou ali. Eu não conheço um corretor que investe dinheiro de verdade em lead para auto, porque eu não sei qual foi a última vez que eu precisei ir atrás de um seguro de auto. Mas eu sei te dizer que hoje, às 11h25 da manhã, foi a última vez que alguém me procurou para fazer uma cotação de seguro de auto. É meio que natural no mercado. Mas ninguém bate na sua porta falando, acho que eu tô pensando se eu morrer amanhã, se tem como eu contratar um seguro. Eu tô pensando hoje que se me der uma dor de barriga, pode não ser uma dor de barriga, eu preciso contratar um plano de saúde para ter um atendimento. Então, como que as instituições, como que o ISB também, através desses dados que vocês passam, vocês devolvem para os corretores? É através, por exemplo, da imersão ou não? São de todos os eventos. Conta um pouquinho como que o ISB faz, como que você vê, Dani. Obrigada, Léo. O Vlad falou um pouquinho ali, acho que sobre despertar uma necessidade, né? Eu penso que o ISB, com esses movimentos que a gente faz, e não só o ISB, né, Léo? Eu acho que todas as lideranças, as instituições que fazem esses movimentos de reunir corretor, de proporcionar os encontros presenciais para troca de ideias, o que você está fazendo, o que você está fazendo, e ao mesmo tempo a gente trazendo conteúdo, seja de uma seguradora, seja de seja de um ambiente jurídico, como a gente fez agora no Imersão. Eu penso que a gente já está fazendo isso. Eu sempre falo nas nossas reuniões, o corretor, quando sai, seja corretor, seguradora, assessoria, sai de um evento do ISB levando uma provocação nova. Ele não volta para a corretora ou sem ter recebido um conhecimento novo ou sem ter sido provocado para algo novo. A gente tem cases de sucesso de 2025, de uma quinta com riscos e benefícios que a gente fez sobre o seguro de vida, que agora, no final do ano, eu fui num evento de mulheres da Escola Nacional de Seguros, a corretora que estava sentada do meu lado olhou para mim, Dani, eu vendi não sei quantos seguros de vida lá, ela me falou, depois que eu fui naquele evento do ISB, que aquele profissional falou de uma abordagem consultiva do seguro de vida, despertando a necessidade. Então, aquele dia para mim, Léo, foi assim, a certeza de que realmente, sempre que a gente disponibiliza conteúdo ou entrega pesquisa ou realiza um encontro ou uma imersão, o profissional vai sair de lá melhor, né? Com mais conhecimento ou provocado para tomar um caminho diferente. E, Léo, eu queria dividir uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei assim, nem sei se é o caso, mas agora que vou invadir tua pauta. Eu permito. Eu achei sensacional uma experiência que eu vivi hoje de manhã em Ponta Grossa, visitando uma corretora de seguros. E duas coisas aconteceram nessa visita que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje aqui. Essa corretora compartilhou, a gente perguntando, né? Quais são os seus canais de distribuição? Como é que você prospecta hoje? Por onde vem o teu cliente? Aí ela começou lá, ele vem da recomendação, da indicação, né? Do PAP, do porta a porta, quando eu vou aqui, ali e tal. E eu tenho um trabalho muito forte pela internet. Aí chamou a funcionária e mostrou para nós 2 apólices de transporte que ela fechou. Por onde que ela foi procurada? Pela internet, cliente de Belo Horizonte, que provavelmente não sabia quem procurar, né? Se podia falar de repente com o corretor dele ou não, a pessoa pode nunca ter comentado sobre esse assunto, porque não é a especialidade dela, e ela fechou pela internet 2 apólices de transporte. E o outro case que ela me trouxe, eu achei super interessante, segurado dela de automóvel, que se envolveu num acidente cujo terceiro não tinha seguro. Então ela precisou fazer uma reunião lá na corretora para achar uma solução, fazer a consultoria dela ali. Depois disso, esse segurado dela, um médico, passou, ela deu uma solução tão satisfatória para aquele momento financeiro de ambos,
que esse médico já fez o RC profissional com ela e ela falou, hoje é o nosso 17º RC profissional que a gente vem fazendo por indicação desse... Você vê 3 ramos de seguro, que ela me contou de manhã, que eu acho que descreve um pouco, né, de como é possível combinar as formas que você capta os seus clientes e tem sucesso. Isso, e nesse momento, com certeza, ela não é a especialista em todos de uma forma assim, tão assim, digamos, certamente não. Né, que conhecedora do detalhe no detalhe, mas ela tem a iniciativa, né, Exato, tem a Paula. expertise, tem, né, ela teve um propósito de ir atrás. De ir atrás, de atender. Porque eu ainda fiz essa pergunta para ela. Perfeito, Paulo. Eu perguntei, mas você sabe de seguro transporte? Como isso não é simples? Vem aqui, vou vender um transporte para você. Dani, parei, fui estudar, fui pesquisar, fui buscar orientação com a companhia seguradora e fechei. Né? Eu vejo isso como um avanço do mercado no que você traz. Recentemente eu tenho estimulado sempre, eu comecei uma ação bem simples, que é pedir avaliações para os nossos clientes no Google. Nada mais, nada menos do que isso. Renovei o seu seguro já faz 5 anos. Pode deixar uma avaliação sobre a empresa, é importante para nós, tal. Nos últimos 2 meses, a gente já recebeu 3 ou 4 contatos de pessoas que foram pesquisar. Provavelmente ela fez todo um trabalho ali, Com certeza. ou seja, pago ou não, ou orgânico, né, ou impulsionado, que chegou na corretora dela. Então, veja, pessoal, como que a gente começou falando de um assunto, foi passando por outros, foi mostrando uma visão, mas eu acho que o fechamento que a Dani falou ali, que a gente já está aqui no nosso horário realmente, é que o quê? Não existe uma resposta certa ou errada. Se você é generalista, se você é especialista, existem algumas preocupações como um corretor de seguros que você deve ter. A Paula muito bem citou. Gente, é impossível você ser especialista de seguro de vida em todas as seguradoras de vida. Então, acho que essa é uma dica que eu sempre dou para alguém que me pergunta que não trabalha com vida. Elenque talvez 3 parceiros seus, estude bem as condições gerais dos produtos, porque você tem N opções e venda. Só que assim, quando aquele cliente de uma profissão de risco, por exemplo, um policial te abordar, imagine que talvez você não seja o primeiro corretor que ele está abordando e que talvez todos os outros tenham dito não para ele e talvez alguma seguradora aceite ele e pode acontecer o exemplo que a Dani acabou de citar. Por um sim que ela deu, por uma tentativa de entender como que funciona um produto de responsabilidade civil, essa outra corretora já vendeu 17 apólices. E a gente tem policial pra caramba aí no mercado, na rua, né? Então, assim, as oportunidades, elas estão aqui. Então, abra sua mente, busque enxergar novos mercados. Você não precisa dar um 180 na sua corretora. A gente não criou um programa aqui para falar, largue tudo que você está fazendo porque você vai quebrar amanhã. Não! É só, mantenha a sua cabeça aberta. O Vlad muito bem citou, eu já faço um trabalho aí de 3, 4 anos, muito forte no consórcio. Inclusive, amanhã a gente vai propiciar um novo passo para a nossa corretora nesse sentido. Então, nós vamos estar provendo um evento exclusivo para alguns clientes nossos, onde a gente vai poder abordar de uma forma mais interessante esse consórcio, o produto consórcio, não só como venda final de bem, sim alavancagem. Por quê? Porque em algum momento, dentro da minha carteira, eu olhei e falei assim, eu acho que é mais uma forma de eu entregar um produto e, principalmente, algo que eu venho falando constantemente, acho que o ISB também vai poder me ajudar a propagar isso. Nenhum cliente pode falar que faz seguro para não usar. Os clientes têm que entender que eles estão usando os seus seguros que eles pagam todos os dias, por 365 dias do ano, o seu seguro. O que eles não estão tendo é um evento de sinistro, é um evento de uso de um hospital, mas todos os dias, você que está aí do outro lado ouvindo que é consumidor, tem que entender, o seu seguro lá de 3 mil, de 4 mil reais, pode dividir ele por 365 dias. Não é pelo usei o seguro, agora não paguei. Pense quantas coisas na sua casa, às vezes, que você passa um ano sem usar e elas não ficam mais baratas ou mais caras para serem compradas no mercado. Então, a gente tem uma grande reflexão. Mas isso é um pensamento que a gente tem que, como sociedade, entender da importância
da ferramenta do mercado de seguros. Então eu quero agradecer muito a presença do ISB, espero que seja a primeira de muitas conversas que teremos na mesa ou no sofá, que vocês aí que estão em casa não estão vendo, mas que está aqui nos estúdios também, que a gente possa, no decorrer de 2026, conversar muito. E para você que é corretor de seguros e está assistindo a gente, aqui na descrição do episódio tem um link para você entrar no grupo de networking do podcast O Corretor. Lá é um ambiente onde só tem corretores de seguros. E não é grupo para ficar vendendo produto, não. É para a gente conversar às claras, as maiores dificuldades, as maiores oportunidades. Trocar ideia de uma forma, num ambiente 100% democrático. Então, se você quiser entrar, corre ali na descrição do nosso episódio, entra lá, eu vou autorizar e vai ser um prazer conversar com vocês aí, não diariamente, porque eu que nem falei, o propósito do grupo não é ser aquele grupo de bom dia, boa tarde, boa noite de família. Esse fica para a família. Dani, Paula, Vlad, obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui. E eu acho que a gente se vê em breve, né, Dani? Com certeza, Léo. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Léo. Obrigado, Paula. Obrigado, Vlad. Léo. Obrigado. É isso aí. Pessoal, para você que nos acompanhou, uma boa noite, fiquem com Deus e semana que vem tem mais podcast O Corretor aqui no YouTube e nas nossas outras redes sociais. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.